Todo mundo celebra o triunfo aparente, mas poucos testemunharam as inúmeras vezes em que o vitorioso desceu sozinho à mina escura para escavar com suas próprias mãos. Essa é a realidade que a maioria opta por ignorar. O sucesso, que parece fortuito, é, quase sempre, o desfecho de anos de silêncio, onde o único som era o da própria respiração ofegante, enquanto os sonhos eram talhados. Noites insones, portas cerradas, tentativas frustradas, mas ainda assim, o indivíduo prosseguia cavando. Porque quem crê verdadeiramente escava até encontrar o tesouro. E quando o encontra, todos exclamam: que sorte! Se você é daqueles que não aguarda a fortuna cair do céu, mas está disposto a cavar incansavelmente, escreva nos comentários: eu pago o preço. E já se inscreva no canal, pois este espaço é para aqueles que anseiam pela verdade mais profunda. O que poucos admitem é que o percurso até qualquer vitória autêntica é sombrio. Você o percorre sem um guia, sem garantias, sem plateia. E é precisamente por essa razão que tantos desistem, pois o mundo nos instruiu a valorizar o palco, mas a negligenciar os bastidores. Napoleon Hill asseverava: o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente, mas desejo não tem valor se não for acompanhado por ação consistente. Não se trata do quanto você almeja, mas do quanto você está disposto a investir para tornar isso real. Muitos clamam por oportunidades, mas quando elas se manifestam disfarçadas de trabalho árduo, poucos demonstram coragem para abraçá-las. É por isso que os vitoriosos parecem seres mágicos aos olhos daqueles que abandonaram a jornada. Sorte, chame como quiser, mas saiba que, no âmago, o universo apenas retribui aquilo que você semeou com bravura e perseverança. Vulcanal vislumbra o esforço da semente para romper o solo, mas ela luta, e é por isso que floresce. Assim é com você. Já refletiu sobre o motivo de tantas pessoas desistirem no meio do caminho? Porque o processo é solitário. É desconfortável escavar na penumbra, sem garantias, sem ninguém aplaudindo. É muito mais cômodo apontar o dedo e proclamar que alguém teve sorte do que admitir que essa pessoa suportou a dor que você evitou. Sobe porque é mais conveniente acreditar que o êxito alheio é obra do acaso do que reconhecer que, talvez, você tenha desperdiçado suas oportunidades por medo, inércia, distração ou pretextos. Mas quem escava conhece o custo, sente o peso da ferramenta, experimenta o silêncio da rejeição, prova o sabor de tentar e falhar, sabe como é sentir dor e seguir em frente. E é por essa razão que quando o tesouro se revela, ninguém o arrebata. Napoleon Hill dizia que o sucesso é alcançado por aqueles que se tornam conscientes do sucesso. Ou seja, ele não surge por acaso, ele emerge quando você se posiciona, como alguém que já o espera, já o edifica, já o cultiva. A consciência do sucesso não é um pensamento positivo vazio. É uma decisão firme de não mais aceitar a mediocridade como rotina. É quando você se levanta a cada dia disposto a cavar um pouco mais, mesmo exausto, mesmo sem resultados imediatos, porque sabe que o tesouro está lá, mesmo que ainda não resplandeça diante dos seus olhos. E se o tesouro não estiver no local que você está escavando hoje, cave maltro. Mas não abandone a jornada. O problema não reside em errar o ponto, o problema está em parar de escavar. Quantas vezes você abandonou uma ideia por ela parecer demorada demais? Quantos projetos você soterrou por falta de paciência? Quantos talentos você sufocou por medo do julgamento? Enquanto você desistia, alguém continuava cavando. E essa é a única diferença. A vida não concede troféus a quem apenas sonha. Ela honra quem edifica tijolo por tijolo, mesmo sob intempéries. E esse é o padrão. Quanto mais sólida é a conquista de alguém, mais invisível foi o processo que a sustentou. Não há glória genuína sem cruz, e não há tesouro que brilhe mais do que aquele conquistado com as mãos sujas de esforço. Escreva aqui nos comentários: eu continuo cavando. Afirme para si mesmo que não nasceu para viver pela metade. Você nasceu para deixar um legado, e isso exige cavar fundo. E compreenda uma coisa: o sucesso só é inatingível para quem espera que ele venha bater a porta. Ele nunca bate. Ele está oculto nas camadas da sua persistência, e somente quem escava com bravura o encontra. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Porque não há colheita sem semeadura, não há colheita sem o tempo certo, e não há colheita sem fé.
Na próxima sessão, você descobrirá por que o mundo o distrai, justamente quando você está mais próximo do tesouro, e como a mente indisciplinada pode ser seu maior adversário. Se isso o despertou, não apenas assista, decida viver intensamente. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa despertar. Você já esteve prestes a concretizar algo e, de repente, tudo pareceu desmoronar? Você se dedicava aos estudos, orava com convicção, trabalhava com disciplina, mas subitamente surgiram desvios, pequenas concessões, decisões que pareciam inofensivas, e quando se deu conta, já estava distante do seu propósito. Isso não é mera coincidência. É um padrão espiritual. Toda vez que você se aproxima de sua colheita, o mundo envia distrações disfarçadas de oportunidades, amizades disfarçadas de apoio e ideias que parecem inofensivas, mas o afastam 1 milímetro por dia, até que você se encontra quilômetros distante sem perceber. Napoleon Hill alertava sobre isso. Você pode estar à beira de um grande avanço e nem sequer saber. É nesse momento que mais precisa persistir. Mas persistir exige consciência, e a maioria não percebe que está sendo desviada. O celular se torna uma fuga. As redes sociais substituem o silêncio da reflexão. As comparações se transformam em um veneno sutil que o faz duvidar do que estava funcionando para você. E sabe, o que é pior? As distrações jamais se apresentam dizendo: vim roubar seu propósito. Elas chegam como alívio, como prazer imediato, como você merece descansar hoje. E isso, dia após dia, cava o túmulo de seus sonhos. Se você já notou que tem se distraído com o que não edifica, comente aqui. Eu escolho vigiar. E compartilhe com alguém que também precisa dessa consciência. A mente é como um campo fértil, mas se você não a cultiva com disciplina, ela será invadida por ervas daninhas. Ervas que se chamam procrastinação, dúvida, medo, ansiedade. É por isso que Hill enfatizava tanto o controle da mente, porque quem não domina seus pensamentos será dominado por eles. E observe bem, não é o pensamento que o destrói, é o que você faz quando ele surge. Você pode encarar o medo e recuar, ou pode encará-lo e agir apesar dele. Você pode ouvir a voz da dúvida e parar, ou pode enfrentá-la e continuar mesmo. Assim, o tesouro que você almeja está oculto após a resistência, após a vontade de desistir, após a crise que parece indicar que nada faz sentido. É aí que quase todos abandonam, e é aí que você precisa permanecer. Jesus foi tentado no deserto após 40 dias de jejum. Não foi no início, foi no auge do cansaço, da vulnerabilidade, porque é assim que a vida testa os fortes. Ela aguarda você quase chegar para verificar se você desiste quando a linha de chegada está a poucos passos. Mas você não vai desistir. Você não chegou até aqui para viver uma vida pela metade. Você já lutou demais para recuar agora. E se você se esquecer de tudo o que eu disse até este ponto, lembre-se disto. A distração é a arma do adversário contra os escolhidos. E a vigilância é a defesa dos determinados. Você não nasceu para viver distraído. Você nasceu para viver com propósito. E propósito exige foco. Mesmo quando a mente clama, mesmo quando o mundo o chama. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leio que o rude, procurando alguém para devorar. Pedro 5:8. Não se distraia, não se afaste, continue cavando. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo. A próxima sessão revelará como a dor, que muitos rejeitam, é, na verdade, uma bússola divina, apontando para o seu tesouro oculto. E porque as crises mais intensas precedem os maiores avanços. Ficar a um passo do tesouro e de repente ver tudo ruir. Você estava concentrado, orando, trabalhando com disciplina. Então a vida girou 180 graus. Parecia que o universo conspirava contra seu progresso. A dor surgiu sem ser convidada. Mas será que ela veio para destruir ou para revelar? Se esta mensagem já está cutucando sua alma, digite nos comentários. A dor me aperfeiçoa, e envie este vídeo para quem precisa lembrar que não está sozinho. A natureza oculta da adversidade. Napoleon Hill encarava a dor como matéria-prima, bruta da qual extraímos lições raras. Por fora, ela se veste de fracasso, rejeição, crítica, doença ou solidão. Por dentro, carrega a semente de um benefício equivalente. Quantas histórias você já ouviu sobre pessoas que após perderem tudo, descobriram propósito, talento ou fé inabalável?
é que a dor clareia prioridades como nada mais consegue. Você ora pedindo direção, mas quando a vida lhe entrega obstáculos, interpreta como punição. Só que o divino, em sua pedagogia, utiliza a dor para reposicionar e refinar. Foi na noite escura da alma que Davi compôs salmos, que José aprendeu a gerenciar prisões antes de governar palácios, que Paulo encontrou força na fraqueza. A dor não nos diminui, ela expande nossa fé até o limite. Quando as paredes apertam, o tesouro se aproxima. Preste atenção no ciclo. Visão. Você recebe um sonho, uma meta. Trabalho. Escava diariamente na mina escura. Resistência. Quanto mais distante a superfície, maior a pressão. Aporente e retrocesso, portas se fecham, dívidas apertam. Críticas surgem. Lapidação. É aqui que muitos desistem. Explosão. Avanço. A recompensa oculta sob a rocha. Cede ao persistente. Toda dor concentra uma energia igual e oposta ao tamanho da vitória que a sucede. Se dói muito, é um sinal de que algo grandioso está se formando. Sabe por quê? O diamante vale mais que o carvão, porque suportou calor e pressão extremos. O processo é incômodo, mas a natureza não produz gemas sem fornalha. A voz divina no silêncio da crise. A dor silencia o burburinho externo para amplificar. A voz interior. Quando tudo vai bem, nossos ouvidos se embriagam com elogios, distrações e vaidades. No vale, porém, só restam os batimentos do coração e o sussurro do espírito. Permaneça. Em 2 Coríntios 12:10, Paulo afirma: quando estou fraco, então é que sou forte. Ele descobriu que a fraqueza não era ausência de unção. Era sala de treinamento. Hill diria: cada contratempo contém a semente de um benefício. As Escrituras confirmam com Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido colheremos, se não desfalecermos. Ou seja, há um tempo determinado. Não antecipe nem atrase. Persistir é o código-chave que impede o ladrão de sonhos de roubar sua colheita. Metanoia. Transformar a mente para transformar a dor. Dor sem compreensão vira trauma. Dor compreendida vira combustível. O ingrediente secreto é a metanoia, uma mudança radical de mentalidade. Começa quando você questiona: que isso quer me ensinar? Em vez de lamentar, registre lições, adapte estratégias, intensifique a oração, substitua o porquê eu para que eu. Napoleon Hill defendia a autopropulsão do pensamento dominante. Se a mente foca na perda, o ser humano paralisa. Se foca na oportunidade, converte cinzas em vitórias. José, vendido pelos irmãos, interpretou sonhos na prisão. Dali emergiu governador. Nelson Mandela, encarcerado por 27 anos, lapidou a liderança que libertaria seu povo. A dor foi incubadora, não túmulo. Códigos práticos para atravessar o vale. Nomeie a dor. Admitir o que dói é o primeiro passo para a cura. Decida cavar. Mesmo ferido, a continuidade é mais poderosa do que a velocidade cirque de vozes que edificam. Redes sociais e amigos podem ser anestésicos ou estimulantes. Escolha sabiamente. Registre pequenas vitórias cada palmo escavado. Precisa de celebração. Sirva durante a crise. Ajudar alguém enquanto sangra faz o próprio corte cicatrizar. Compartilhe nos comentários qual desses códigos você vai aplicar. Hoje, sua decisão encoraja outros mineradores do propósito. Conclusão provisória, pois o processo continua. A dor não cancela o destino. Ela anuncia a chegada. Toda lágrima na mina é rega para a semente de futuras glórias. Rejeite a tentação de abandonar o poço quando a água turva sobe. Continue cavando. A fonte límpida está logo abaixo, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios 4:17. Desperta talentos que a prosperidade adormece. Napoleon Hill. Chegamos ao ponto decisivo. Você compreendeu que a dor lapida, a distração sabota e o trabalho silencioso acumula valor. Agora falta a engrenagem que conecta tudo. A fé que age antes de ver. Planta antes de sentir, celebra antes de colher. O paradoxo da semente. Morre para viver. Jesus explicou: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. João 12:24. A fé autêntica semeia mesmo quando o solo parece árido, porque confia no processo invisível. Napoleon Hill traduziu isso em linguagem prática. Você atrai aquilo que consistentemente imprime na mente. Ou seja, crer
não é apenas desejar, é programar pensamentos, palavras e ações que alinhem o invisível ao visível. Quando você planta, o campo permanece inalterado por semanas. O insensato diz: joguei sementes e nada aconteceu. O sábio rega, remove ervas daninhas, vigia o céu. A fé opera entre o plantio e o broto. Quem abandona o campo nesse intervalo jamais verá florescer. Visualizar para materializar. Hill defendia a imaginação organizada, uma visualização diária, nítida, repleta de detalhes sensoriais. Ele aconselhava escrever metas, lê-las em voz alta pela manhã e à noite para incutir no subconsciente. A ciência denomina esse fenômeno de sistema de ativação reticular. O cérebro filtra estímulos coerentes com o foco dominante. Resultado: você percebe portas que antes ignorava e age com precisão. Pegue um caderno agora, escreva sua meta em um parágrafo e cole na cabeceira. Depois, retorne e comente. Meta fixada. Isso cria compromisso público e inspira quem o acompanha. Hábitos que sustentam a fé. Rotina matinal de primícias. Oração, leitura bíblica, afirmações de Hill, microações diárias, pequenos passos mensuráveis. Por exemplo, 30 minutos de estudo, 10 ligações, 3 páginas escritas. Círculo de influência. 5 pessoas que olham para frente e não para o lado. Agradecimento antecipado. Registrar 3 motivos de gratidão relacionados a algo que ainda não aconteceu. Revisão noturna. Avaliar o progresso sem culpa. Adjustar a rota. Dormir visualizando a colheita. Esses hábitos blindam contra a desistência porque transformam a fé abstrata em disciplina tangível. Sábado profético. Descansar também é estratégia. Em Gênesis, o Criador trabalha 6 dias e descansa no 7º, não porque estivesse exausto, mas para estabelecer um princípio. A pausa sela a confiança. Há um momento em que continuar cavando se torna ansiedade. A fé madura sabe intercalar ação e repouso. Descanse quando o corpo pedir, mas não abandone a picareta do propósito. Hill denominava isso de ritmo hipnótico. O equilíbrio entre trabalho focado e renovação mental. O esgotamento não glorifica o divino, ele sabota o legado. O descanso adequado restaura sua clareza, criatividade e vigor. Transbordar quando o sucesso abençoa outros. A colheita genuína não é egoísta. Grãos acumulados apodrecem. Grãos semeados novamente se multiplicam. Pergunte-se diariamente: quem se beneficia quando eu prospero? Assim, a ambição se converte em missão. Hill enaltecia o princípio do Mastermind, a mente mestra coletiva, onde todos progridem juntos. As escrituras confirmam: é melhor serem 2 do que 1. Eclesiastes 4:9. Se este roteiro tem alimentado sua fé, compartilhe agora com 2 amigos e escreva colheita em dobro nos comentários. Vamos formar um mastermind de semeadores de propósito. Bênção apostólica de legado. Imagine-se daqui a 10 anos relendo este texto. O que terá florescido? Porque você escolheu crer antes de ver que gerações serão transformadas. Polk, você não desistiu na escuridão? A fé que gera ação constrói pontes para quem virá depois. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Napoleon Hill você cavou, suportou a dor, venceu as distrações e semeou na fé. Agora, continue preparado. Haja diariamente, mesmo em passos pequenos. Proteja sua mente. Ela é a mina onde tudo tem início. Semeie em outros, quem reparte amplia a colheita. Inscreva-se, ative o sino e fortaleça esta comunidade de construtores de destino. O tesouro que brilhará amanhã é a pá que você levanta hoje.